Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ritio-C. Será que exportamos mais do que importamos entretenimento para a televisão? Sabemos que consumimos bastante conteúdo que vem de fora, seja dos desenhos de nossa infância com a Disney, o seriado mexicano Chaves, que fez parte da minha infância e acredito que de muita gente no Brasil, entre outros exemplos. Mas será que nosso conteúdo também é visto e valorizado em outros países? Para falar sobre este assunto, está aqui o Reinaldo Marquezine, que é produtor executivo, supervisor artístico e roteirista com mais de 25 anos de experiência profissional em várias áreas de entretenimento de TV. Reinaldo foi coproprietário de empresas responsáveis pela distribuição e licenciamento de alguns estúdios internacionais no Brasil e Latam, por exemplo, Disney, Sony Pictures, Nintendo, ABC, Nelvana, Hit, entre outros. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigada pela entrevista. E para a gente já começar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você explorasse o tema que eu comecei a falar no início. Ou seja, importamos muito conteúdo de animação infantil, como os exemplos que eu citei agora há pouco. Faz parte do imaginário das crianças brasileiras, as princesas da Disney, por exemplo. Como fazer com que o conteúdo produzido no Brasil faça parte da infância dos brasileiros? Como podemos diminuir essa influência externa? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, Natália. Eu acho que mais do que diminuir a influência externa, é aumentar a influência interna, né? Pode parecer sutil essa diferença, mas eu acho que é uma questão de olhar. Eu acho que a produção brasileira, eu vou falar especificamente da produção infantil, que é a área que eu conheço mais, né? Animação e esse tipo de produto. Eu acho que as séries brasileiras, elas começaram a provar, primeiro com a questão da lei da cota, lá em 2012, de que a gente era capaz de produzir conteúdos infantis que resultavam em grandes índices de audiência. E eu acho, então, que tem uma coisa que aumentar a influência é pelo fato da nossa identidade. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o público gosta de se ver na tela, né? Então, quando a criança vê na tela alguém parecida com ela, num espaço parecido com ela, uma escola que parece com a dela, né? Com relações familiares que ela consegue se relacionar, eu acho que a gente consegue conectar mais esse público com a nossa produção interna, né? E eu acho que a outra frente para a gente aumentar é uma questão de política pública também, né? No sentido de fomentar a educação e o consumo do conteúdo brasileiro pelas crianças, né? Então, nesse sentido, eu acho que regulamentação de streaming, como a Europa recentemente fez, protegendo conteúdos, né? A França sempre é uma referência muito forte de proteger o seu conteúdo interno, nacional, né? Mas desde cedo, com festivais para crianças, incentivando as escolas a mostrarem as obras para as crianças. Então, eu acho que esses são alguns caminhos, né? De que a gente consegue aumentar a nossa influência interna. Você falando, eu pensei aqui também, assim, eu acho que isso já vem até desde os nossos pais, dos pais dos nossos pais, porque já está na nossa cultura, no nosso costume ir, por exemplo, eu, quando era criança, eu ia no cinema para ver os filmes da Disney. Eu ficava toda feliz quando minha mãe comprava uma fita da cassete do, sei lá, do Rei Leão, da Princesa da Disney. Sim. Então, acho que também já faz muito parte da gente, né? Então, acho até que a própria, tanto na escola como os pais, acaba que também precisa ter um incentivo para as crianças, de trazer coisas do nosso Brasil, que é muito rico, né, em Uhum. conteúdo. Sim. Pois é. E, bom, a segunda pergunta seria: o que você entende como uma característica do entretenimento brasileiro, que é muito diferente de outros países e que a gente pode explorar, desenvolver cada vez mais? O que seria um grande diferencial nosso que talvez a gente não explore bem? Olha, eu acho até que é uma coisa, uma característica que eu identifico, a questão do humor, né? Eu acho, estou de novo falando de um lugar de animação e de produção infantil, onde o humor normalmente tem um peso muito forte, né? Mas eu acho que o humor tem essa característica um pouco local. O que eu quero dizer com isso? Um humor coreano, por exemplo, pode ser muito diferente do humor brasileiro ou do humor, sei lá, alemão, né? Então, nesse sentido, eu acho que o nosso humor, ele é um diferencial. Eu acho que a gente tem um espírito leve, né? E nesse sentido, a música também vem junto, né? Que é outro grande
ativo, vamos dizer assim, do nosso entretenimento, né? A música brasileira, né? Ela é admirada, ela é muito diversa, ela é muito rica. Então, eu acredito que o humor e a música, né, são aspectos do conteúdo, mas também a forma de produzir eu acho que é interessante, né? Eu acho que, de novo, aquela coisa do brasileiro, a gente tem que se virar para fazer várias coisas, né? Isso acaba se incorporando na produção, né? Enquanto que em outros países mais, vamos dizer, mais avançados em termos de produção, as funções são muito específicas, né? No Brasil, a gente acaba tendo pessoas que acabam transitando por várias áreas. Eu acho que isso, de alguma forma, vai para o produto, né? No sentido de mais integração ou mais criatividade. Então, eu acho que essas são algumas coisas que o nosso entretenimento tem, além, obviamente, da questão da identidade cultural, né? Perfeito. E, assim, para finalizar, eu acho que é até um pouco do que eu acabei de falar antes dessa segunda pergunta. Eu queria saber a sua opinião sobre essa ideia de que nós brasileiros estamos acostumados a consumir entretenimento norte-americano, que é um pouco até do que eu falei. A gente, nós, né, a minha geração, a geração da minha mãe, a geração dos meus avós, a gente tem essa coisa de princesa da Disney, por exemplo. E então eu queria que você falasse um pouquinho o que você acredita, se você acredita que isso vem mudando, que você acredita que a gente começou a valorizar um pouquinho mais a nossa cultura ou ainda está muito devagar essa transição. Olha, eu acho que se a gente comparar com uns 10, 15 anos atrás, eu acho que sem dúvida é nítido que tem uma mudança para melhor. Até pela quantidade de produções brasileiras, né, de animação e de séries infantis, né? Então eu acho que isso é um fato que a curva é ascendente, portanto isso é positivo. Mas também eu acho que a gente passa muito por essa coisa que eu falei da educação do consumo, né, e da educação do público, de se ver, né? É uma coisa comum entre produtores de animação brasileiros a gente relatar histórias de público que chega e fala: Nossa, eu não sabia que a sua série era brasileira, eu não sabia que essa série era brasileira. Isso, muitas vezes, a gente fica feliz e triste, porque normalmente quando fala: Nossa, eu não sabia que era brasileira, parece que é um elogio, no sentido: Nossa. Como que pode É, ser tão bom e é brasileiro? Então, isso deixa a gente triste, deixa a gente feliz porque é um elogio, mas deixa a gente triste porque tem essa percepção, né, que de alguma forma está enraizada ainda. Estou falando principalmente do público, não dos profissionais, né, do nosso mercado, mas em uma boa parte do público ainda tem essa coisa de que o que vem lá de fora é melhor do que o daqui, né? E que, obviamente, tem coisas boas aqui, coisas ruins aqui, e lá nos outros países também. Claro, a gente poderia ficar falando aqui de tamanho de indústrias, tamanho de equipes, de capacitação, de recursos financeiros, etc. Claro que tudo isso está nessa equação. Mas eu acho que é por isso que eu defendo tanto que desde cedo as crianças brasileiras, né, consigam se ver na tela e isso acaba conectando, né? Por exemplo, a gente pega uma série como Irmão do Jorel, que é um sucesso muito grande, uma série do Copa Studio, estúdio aí do Rio de Janeiro. E eu entendo que ele é capaz de fazer sucesso em qualquer lugar do mundo porque ele é muito bom. Mas no Brasil, a gente consegue se divertir numa camada a mais, porque a gente vê as relações familiares, a gente fala: Putz, eu sei, eu sei, eu vejo isso na minha família, sabe? Então, que é a questão da identidade cultural, que é por isso que é tão importante a gente fomentar e preservar o conteúdo nacional, né? eu queria saber, assim, você falando agora, me veio na cabeça uma coisa, essa questão da representatividade, porque eu acho que isso vem de uns tempos para cá. Vou te dizer por quê. Eu acho que o imaginário Disney, que é o que a gente está acostumado, que a gente vê desde criança, é muito aquela coisa, você aspira a ser aquilo, é muito aspiracional. Você quer ser aquela princesa, você quer ter aquele estilo de vida. E eu acho que durante muitos anos a gente foi acostumado a ter isso, de visualizar algo no filme, seja animação ou mesmo cinema, enfim, de algo que você quer ser. E que de uns tempos para cá, a gente começou muito a falar o contrário. Não, por que a gente não pode mostrar no audiovisual a nossa representatividade, a nossa cultura, o que nós somos, e não só aquilo que a gente quer ser? Você tem essa percepção também de que tem essa mudança assim de meio que de filosofia, né, entre aspas, sim. Eu acho que de certa forma sim. Eu acho que mais importante do que talvez polarizar
é a questão de ofertar uma dieta cultural o mais rica possível. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto dos filmes da Pixar, da Disney, da DreamWorks. Eu como consumidor, eu consigo ver o valor neles como produto, né? Mas eu gosto também de ver um filme do Miyazaki, que é totalmente um olhar totalmente diferente disso que você está falando de aspiracional, né? Então, essas correntes filosóficas e culturais, quanto mais acesso à diversidade, né? Eu acho que esse é um lado positivo do streaming, no sentido de que a gente consegue ter lá catálogos grandes, e aí eu posso, de repente, ver aquela série dinamarquesa que eu não veria numa TV aberta, né? Então tem esse lado positivo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa nossa identidade cultural, como você falou, para as crianças falarem. Eu costumo contar a história. Eu tenho 2 filhos. Quando eles eram pequenos, a minha filha fala: pai, por que que a minha escola não tem os armários com aqueles cadeados redondinhos, né? Todas as séries, né? iCarly, essas séries americanas, todas, obviamente, estão retratando a escola americana. E parece um detalhe bobo, mas não. Porque essa identidade é em todos esses níveis, é de ver as etnias iguais a que a gente vê no Brasil, é ver as roupas, é ver a escola, é ver as famílias, né? Qual é a relação de mãe e filho aqui, que muitas vezes é diferente de outras culturas. Então, acho que esse é um caminho bom, né? E a gente tentar acabar com essa coisa de que ser brasileiro não é bom, né? Principalmente do público. A Sim. gente precisa, né? Que eles falam, nossa, como é que isso é? Eu não sabia que era brasileiro, que surpresa, né? Então, precisamos Não, é trabalhar nisso. engraçado. É É, engraçado tra... que eu lembrei de mim, você falando da sua filha, porque olha como é que isso já vem de muito tempo. Minha escola também não tinha esses armários. é, E eu também achava estranho, porque eu via nas séries americanas, por que que eu não tenho armário? Por que que eu tenho que levar meus livros na mochila todos os dias e voltar? Por que que eu não posso deixar? Mas não é costume brasileiro. As escolas brasileiras não têm esse costume, né, é, de ter armário. e É aí tem as engraçado, eu obras lembrei disso. que falam do cheerleaders, né? Que é uma coisa muito Que a americana. gente Pô, também não tem, e a gente não tem. Vamos falar da festa junina, vamos falar das coisas nossas, né? Eu acho que é um pouco por Verdade, aí, né? verdade. Bom, então, muito obrigada, Reinaldo. Foi um Prazer. prazer poder trocar essas experiências com você. Espero a gente poder também ter outras conversas, outras entrevistas. Foi ótimo, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, o ano de 2023 do Rio de Si promete muitas surpresas. Fiquem ligados no site, nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo sobre Soft Power. Obrigada, Reinaldo. Imagina, nos vemos no Rio 2C.